a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite e parabenizar a FGV pela organização tanto desse evento quanto do mestrado. Foi um curso realmente proveitoso, diferenciado pelo altíssimo nível dos professores, dos colegas, fora a grande organização da FGV. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder estar aqui junto de vocês. Eu queria agradecer a professora Tatiane, a professora Juliana, que não pôde vir, que foi minha orientadora também nessa pesquisa. Eu queria parabenizar também a Daniela, a Luciana e o William, que dividem a mesa comigo, e os demais indicados para a premiação. Bem, o tema da minha pesquisa foi a responsabilidade tributária de grupos econômicos. Em determinado momento, esse passou a ser a justificativa geral e mais fácil para a tentativa de responsabilização de encontrar em execuções fiscais, especialmente, quem pagar a dívida. Passou a ser a palavra mágica, grupo econômico, e com isso se enquadrava ali todas as hipóteses, mesmo sem uma definição legislativa muito firme, e mesmo sem uma definição doutrinária clara sobre o que é ser esse grupo econômico, o que é essa entidade grupo econômico. Então, a motivação da pesquisa foi justamente tentar organizar esse cenário para estudar a fundo o que é grupo econômico, em que hipótese ele pode vir a ser constatado ali, e em que hipótese pode haver a responsabilização dos integrantes do grupo para o pagamento de tributos, especificamente. Bem, a pesquisa a respeito dos grupos econômicos foi evoluindo. Eu busquei uma série de referências nacionais e internacionais, e a gente pôde verificar que existem basicamente dois modelos de regulação dessa interação de grupo. O modelo contratual, em que o grupo econômico é reconhecido através de um instrumento de contrato entre as empresas que venham a participar do grupo, e um modelo que a doutrina denomina modelo orgânico, em que o grupo econômico é identificado a partir de pressupostos existentes ali, de fato, na situação. O modelo contratual clássico é o modelo alemão. O modelo orgânico é usado em uma série de outros países. Ao se verificar o modelo brasileiro, a gente pode entender que existe, a depender do ramo do direito, a utilização tanto do modelo orgânico de identificação do grupo econômico, quanto do modelo contratual. No direito societário, especificamente, existe toda a regulação de grupos econômicos na Lei de Sociedades Anônimas, são os chamados grupos de sociedade. E a doutrina societária divide esses grupos em grupos de fato e grupos de direito. O grupo de fato seria aquele grupo que é caracterizado por relação de controle ou coligação, não especificamente o grupo de direito, que seria o grupo em que há um contrato de formação de grupo. Só que, ao se verificar os outros ramos do direito, como o direito do trabalho, o direito regulatório, se verificou que existem outros critérios, que não esses critérios formais, que se divide em de fato e direito do seu ponto de vista societário, que também são utilizados para que se verifique ali que há um grupamento de empresas e que se possa, em cada ramo do direito, se atribuir a responsabilidade para as empresas. Então, a gente faz a classificação no trabalho de grupos societários de fato e de direito, que são aqueles que são constituídos conforme a lei de SA, ou seja, que tem o contrato de grupo, ou, no caso do grupo de fato, que tem uma relação formal de controle ou de coligação, e os grupos orgânicos, que são todos aqueles grupos que são formados por questões que são identificadas a partir das características específicas da empresa, não necessariamente características formais. É o que a gente denomina de grupos orgânicos. Bem, e o que são, então, esses grupos? A partir daí, desse estudo, a gente precisou construir um conceito de grupo econômico para identificar em que hipóteses esse grupo está presente. Então, a gente conseguiu construir um conceito identificando alguns elementos, na verdade, 3 elementos específicos, é o que a pesquisa entende necessária para que haja a identificação do grupo. O primeiro é a pluralidade de pessoas. Não necessariamente empresas ou pessoas físicas ou jurídicas, independente da formação, a pessoa natural pode compor o grupo, junto com a pessoa jurídica, junto com uma sociedade limitada, anônima, uma fundação, qualquer outro tipo de pessoa. É preciso que haja simplesmente uma pluralidade de pessoas. O segundo ponto, essas pessoas têm que estar
submetidas a uma direção unitária. Precisa haver ali um centro de controle, e às vezes ele é mais elástico e às vezes ele é menos elástico, mas as decisões têm que estar submetidas a uma direção unitária. E o outro elemento é o interesse do grupo. Não basta existir mais de uma pessoa, não basta existir mais de um controle, mas as ações dessas pessoas têm que estar concatenadas e organizadas em prol de um objetivo único, que a gente denomina interesse de grupo. É aquele interesse societário específico da pessoa jurídica clássico, que, nesse caso, ele é desviado para o interesse maior, que vai além do interesse da pessoa individualmente considerada e vai, assim, no interesse do grupo. Então, em alguns momentos, a pessoa jurídica ou física sacrifica o seu interesse próprio em prol de um objetivo maior, que é o interesse do grupo, conforme essa direção unitária. A partir daí, a pesquisa passou a tentar identificar quais seriam as hipóteses de responsabilização de empresas no grupo econômico. O que é que a gente vê, de modo geral, na jurisprudência? Qual é a fundamentação dos pedidos de redirecionamento, que são ou não são deferidos, de modo geral? A gente tem uma hipótese no artigo 30, inciso 9 da Lei número 8.212, que trata das contribuições previdenciárias, que expressamente traz a responsabilidade de grupos econômicos como uma responsabilidade solidária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Uma outra hipótese é o artigo 124.1 do Código Tributário Nacional, que fala em interesse comum na situação que constitua o fato gerador do tributo. Outra hipótese testada, que não é especificamente relacionada a direito tributário, é o artigo 50 do Código Civil, a simples desconsideração da personalidade jurídica, e se averigou também, em alguns momentos, redirecionamentos ou responsabilização na esfera administrativa de grupos econômicos, com base no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário e no artigo 990 do Código Civil, que trata de sociedade de fato. Então, a partir daí, passou-se a analisar como é que isso está na doutrina, como é que isso está na jurisprudência, a fim de que se chegasse no entendimento do trabalho sobre o que é possível ou não ser utilizado para efeito de responsabilização do grupo. Então, a primeira hipótese, artigo 30, inciso 9 da 8.212, ela esbarra num problema formal, porque essa é uma lei ordinária. E lei ordinária, pelo artigo 146 da Constituição, não podia tratar de responsabilidade tributária especificamente. Há, inclusive, um precedente no Supremo do artigo 13 da 8620, que é mais ou menos da mesma época, que trazia a responsabilidade solidária dos sócios, que foi afastado por vícios formais e materiais, e é o que macula também o artigo 30, inciso 9 da 8212. Então, essa responsabilidade direta dos integrantes de grupo econômico estaria maculada aí por conta desse dispositivo, da inconstitucionalidade do dispositivo. Verificando outras hipóteses, o artigo 124.1 do CTN, interesse comum na situação que constitua o fato gerador do tributo. Esse é um tema que, por incrível que pareça, a doutrina o traz de forma pacífica, a impossibilidade de aplicação, em virtude do interesse comum, o seu interesse jurídico na situação que constitua o fato gerador, e não um mero interesse econômico financeiro. Por incrível que pareça, é o fundamento que mais se encontra presente nas decisões judiciais e que não tem sido reformado pelos tribunais. Esbarra, em última análise, na súmula 7, o STJ não analisa as questões de fato, e os redirecionamentos e a responsabilidade acabam sendo fundamentadas nesse interesse comum, principalmente quando existe um quadro de fraude ali demonstrado pela Procuradoria, e o TRF da primeira região, da quarta região, terceira região, tem mantido os redirecionamentos, talvez numa falta de fundamentação jurídica maior, se agarra na hipótese de fraude e se aplica esse artigo, ao nosso ver, de forma equivocada. O interesse, aliados com a doutrina, o trabalho entende que esse interesse deveria ser um interesse jurídico e não um interesse meramente financeiro, de modo que o artigo não poderia ser aplicado para responsabilização. O artigo 990 do Código Civil, ele trata da sociedade de fato, e há
um artigo 126, inciso 3 do CTN, que atribui responsabilidade solidária também para os casos de responsabilidade de fato, de sociedade de fato. Na verdade, esse entendimento parte de um entendimento doutrinário de que quando existe grupo econômico, pelo fato das empresas estarem alinhadas dentro de um objetivo comum, existiria aí uma sociedade de fato. Há alguns precedentes nesse sentido, eles têm sido, de modo geral, afastados, porque se entende que, mesmo pertencente a um grupo, cada empresa mantém a sua própria individualidade e que, por isso, esse artigo também não seria aplicável. A outra hipótese, o artigo 116, parágrafo único do CTN, é aquele artigo que trata da possibilidade da autoridade administrativa vir a desconsiderar negócios jurídicos realizados, que tem uma série de discussões nesse sentido, pela falta de regulamentação da lei ordinária e etc., mas há precedentes, inclusive do CARF, no sentido de que esse seria um fundamento possível para, no caso de fraude, se atribuir responsabilidade tributária para os grupos, os pertencentes desse grupo econômico. Também no judiciário, essa hipótese é afastada. E sobra, por fim, por último, o artigo 50 do Código Civil, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Não é uma norma estritamente tributária, mas é uma norma que se aplica a todas as sociedades. Por conta do Código Civil e por conta das regras de atribuição de personalidade, regras dispostas em lei ordinária, que há a separação dos patrimônios e dos objetivos de pessoa física e jurídica. Então, nesse sentido, também, em matéria tributária ou não, o Código Civil, mesmo lei ordinária, poderia ser suficiente, regra suficiente para poder afastar essa hipótese normativa. Então, basicamente, sendo constatado o abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que é o que ocorre, de modo geral, nas hipóteses de fraude, é que se pode aplicar, aí sim, o 50 do Código Civil, para fim de desconsideração da personalidade jurídica e para fim de que se possa, em direito tributário, se atribuir o pagamento de determinados tributos para as pessoas envolvidas aí na situação. Então, isso tem uma consequência objetiva e prática evidente. Por conta da edição do novo Código de Processo Civil, existe um incidente de desconsideração da personalidade jurídica específico, cuja discussão sobre a aplicação em questões de responsabilidade tributária é grande e não há uma definição, mas nesse caso de grupo econômico, como único fundamento possível seria o artigo 50, a própria desconsideração da personalidade jurídica, o entendimento do trabalho é que, nesse caso, inevitavelmente, deve-se aplicar o artigo 50 e deve-se aplicar o artigo 133 do Código de Processo, a fim de que se instaure o incidente de desconsideração, onde se possa, a partir daí, se estabelecer o contraditório, ampla defesa, e se definir se há ou não a hipótese de responsabilidade para o pagamento dos tributos que são cobrados na execução. Então, basicamente, esse é o trabalho. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado.